Olá, hoje vamos falar da parte de plano de cargos e salários. Então, já trabalhei com vocês o descritivo de cargos, o macrofluxo, a avaliação de desempenho, que é a avaliação de competências, mas o plano individual para você desenvolver com o seu colaborador e para que ele tenha um desempenho melhor das tarefas que ele faz, tanto da parte técnica como da parte comportamental. Mostrei o gráfico, mostrei as possibilidades. Agora, o que eu quero trabalhar com vocês? A parte de plano de cargos e salários. Eu vejo que é uma matéria que as pessoas complicam demais, tá? Fazer plano de cargos e salários é algo simples. É algo, lógico, que exige que ele é um pouco mais trabalhoso, porque às vezes o RH, infelizmente, ele não tem todos os dados necessários e ele precisa tirar de vários lugares esses dados, às vezes pedir para contabilidade, às vezes os dados estão desorganizados. Mas, de forma geral, é simples montar o plano de cargos e salários. É isso que eu vou mostrar para vocês, a metodologia que eu desenvolvi, e vocês vão ver que vocês conseguem fazer isso com muita rapidez. Agora, o que é importante? Você ter o descritivo de cargos, para isso você necessita, tá? Você também precisa ter a avaliação das competências e o tempo de trabalho de cada um dos colaboradores e o salário que cada um dos colaboradores recebe. O que eu sugiro? Uma planilha de Excel dá conta muito bem de fazer isso. Aqui você vai colocar lá o nome do colaborador 1, o colaborador 2, coloca o nome completo de cada um dos colaboradores, coloca qual que é o cargo. Então, por isso que é importante, quando você fez aquele macrofluxo, você ter bem definido cada uma das funções, cada um dos cargos específicos, porque é isso que vai parametrizar o teu plano de cargos e salários. Depois, data de entrada. Isso é muito importante. Um dos requisitos fundamentais do plano de cargos e salários é a data de entrada da pessoa e qual que é o nível que essa pessoa está. Aqui, nessa função específica, nós colocamos o seguinte: o nível 1, a pessoa está há menos de 6 meses na empresa. O nível 2, a pessoa está entre 7 meses e 1 ano e meio na empresa. E o nível 3 é de 1 a 7 meses, tá? Mais de 1 ano e 7 meses. O que acontece? Aqui é uma empresa, é um setor, né? O setor supermercadista de alta rotatividade. Tem setores, tem empresas que a rotatividade é menor. Então, esses processos, eles podem ser maiores, até porque o tempo de aprendizado das pessoas naquele setor específico, ele é maior. Então, por exemplo, você pode colocar lá o nível 1, né, até 2 anos de casa. Nível 2, acima de 5 anos. Você pode colocar júnior, sênior, master, a denominação que você queira. Isso daí é escolha sua dentro da empresa. Cleia, posso fazer 4, 5 escalas de cargo? Pode, tá? Mas, lógico, vai fazer 6, 7, fica muito. Eu diria entre 3 e 5 é o ideal para que você consiga fazer isso. Colocou na planilha qual que é a data de entrada, colocou quanto tempo essa pessoa está na empresa, isso é muito importante. O nível que essa pessoa está, considerando o tempo que ela tem de casa e considerando o nível de função também. Você fez o descritivo de cargos, você fez o macrofluxo, então a pessoa ela está no mesmo nível em termos de cargo. Então é isso que vai ser considerado o tempo de casa e também o cargo que ela ocupa e as funções que ela ocupa dentro daquilo. Às vezes vai precisar fazer algum ajuste, algumas promoções, mexer às vezes na parte operacional de carteira, mesmo de registro. Às vezes, quando você começa a visualizar isso daqui, você diz, nossa, realmente está um pouco bagunçado isso. E, inclusive, juridicamente, isso é um problema tremendo, tá? Se a pessoa entra na justiça, você sabe que a pessoa pode pedir equiparação salarial. Qual é o objetivo do plano de cargos e salários? É trazer justiça para a empresa em termos de todas as funções da empresa. E, lógico, tem muita ética de quem está fazendo isso. Tem algumas empresas que elas colocam o salário padrão, tá? Algumas colocam fora o salário, elas contabilizam também os benefícios e às vezes contabilizam outras questões, por exemplo, combustível, às vezes, sei lá,
aluguel que a empresa paga, algum outro equipamento. Nós sabemos que tem muitas empresas que têm o registro formal em carteira e tem o por fora também. Às vezes existem empresas que têm esse procedimento. Então, você vai compor aqui, quanto mais composição você trouxer em termos de ganhos das pessoas, melhor, tá? Aqui vai te dar uma realidade maior. Isso daqui é um comparativo. Às vezes as pessoas elas têm o hábito de querer fazer planos de cargos e salários, querer comparar com outras empresas, com outras regiões. Às vezes a pessoa quer comparar com o Brasil inteiro. Eu diria assim, você fazendo dentro da sua empresa já é o suficiente. Mas caso a sua empresa queira fazer uma pesquisa na região, não adianta fazer Brasil, tá? A realidade de São Paulo, com certeza, vai ser muito diferente da realidade aqui de Curitiba. Eu moro aqui em Curitiba, a realidade, eu faço processo de recrutamento e seleção, é diferente a realidade salarial. Então, não adianta você querer comparar esses dados de internet, esses dados de revista, são dados falhos, tá? Não existe dado confiável, dado de pesquisa, que ele trabalha muitas pessoas. Qual que é o dado mais confiável que você tem? Se você puder fazer uma pesquisa, tem um colega, uma empresa, um outro mecanismo que eu utilizo bastante também é o seguinte, eu vou montando durante o processo de recrutamento, da seleção, eu vou perguntando para a pessoa quanto que ela ganhava anteriormente, qual era a empresa e qual que era o salário. Então, por aí eu também consigo ter uma base. Quando a gente faz muito processo de seleção, a gente também consegue ter uma base de mercado, tá? Eu sempre digo assim, a melhor base de mercado são os candidatos que vêm para a entrevista, tá? Pela pretensão salarial deles, porque naquele momento a pessoa é totalmente honesta e também tem a carteira de trabalho que você pode fazer verificação. Então, é um parâmetro bom do que você fazer pesquisa. Cuidado com pesquisa de site, com pesquisa de revista. Geralmente é acima, geralmente há uma subida exagerada da parte salarial, você comparando essas fontes, certo? Depois aqui, a avaliação de competências, que tem nota de 1 a 5, qual que é a nota dessa avaliação que foi feita por você, pelo líder imediato, e a própria pessoa dessa avaliação de competências. Aqui você tem alguma observação, se a pessoa veio sem experiência, com experiência, se a pessoa tem algum caso específico, é interessante que se coloque, certo? Por aqui, o que acontece com essa planilha? Visualmente, você consegue olhar. Por que às vezes a pessoa tem muita dificuldade para fazer plano de cargos e salários? Porque ela começa a achar que ela tem que investigar todas as outras empresas do mesmo segmento, que ela tem que fazer uma varredura geral, complica-se demais. Às vezes, eu já fui fazer cursos que existem fórmulas complicadíssimas para você chegar nisso daqui. O que você vai fazer? Vai fazer uma somatória disso, e vai verificar. Às vezes a empresa diz assim, será que nós estamos com defasagem nesse salário? Se nós aumentarmos em 5%, 10%, 20%, 10%, sei lá, o valor, quanto que isso impacta na nossa folha de pagamento? Então, por essa mensuração aqui, você consegue fazer as simulações. Está ok se nós trabalharmos esse ponto, se nós remanejarmos este cargo, se nós fizermos equiparação salarial. Então, isso daqui visualmente você consegue, por aqui, consegue ter uma mensuração, porque todos estão escalados por nível, por competências. Por exemplo, aqui nesse último caso, essa pessoa aqui está no nível 2, ela ganha o salário de 1.260. Essa pessoa está no nível 3 e ela tem um salário de 1.300. Se você for ver, a diferença é mínima, tá? É muito baixa de quem está no nível 2 para o nível 3. Será que é um caso, e é uma pessoa, vamos até supor aqui, que ele tenha uma avaliação bastante alta, tá? Ele tem uma avaliação de competências bastante alta. Será que este valor pago dentro desse processo ele está coerente com o que a pessoa já está fazendo? Será que é motivador suficiente? Veja uma coisa, a hora que você mostra isso daqui para quem é do financeiro, que você mostra para o proprietário, que você mostra para quem tem o dinheiro da empresa, para quem vai organizar todos esses pagamentos,
A pessoa se sensibiliza para cada um desses pontos. Então, eu sempre digo, montar o plano de cargos e salários, ele é simples, porque não precisa de fórmulas complexas, de coisas absurdas além. O que você precisa? O tempo de casa da pessoa, qual o cargo específico que ela está, especialmente em carteira, e o que ela realmente faz, ter esses ajustes necessários, até para você fazer equiparação salarial, porque às vezes a pessoa está fazendo uma determinada função, e ela não está registrada naquela função. Então, às vezes, você precisa fazer o registro, às vezes, você precisa fazer alguma modificação mais organizacional para que você consiga fazer a parametrização disso. Como que é a avaliação de competências dessa pessoa, quais são as observações, e lógico, esse instrumento, o RH, ele monta esse instrumento. Ele apresenta para a parte financeira, para o gestor da empresa responsável, porque o RH sozinho, só se a pessoa do RH também for o proprietário da empresa e também bancar a parte financeira. Caso contrário, isso precisa ser levado a determinadas pessoas que cuidam dessa parte, a hora que as próprias pessoas que são da parte gerencial conseguem visualizar isso, ok, realmente precisa fazer esse ajuste, e lógico, você ter apoio legal também, explicar. Às vezes, por incrível que pareça, às vezes os donos das empresas, a pessoa do financeiro, às vezes ela não tem essa noção jurídica do impacto de uma ação trabalhista, o que isso pode ter de danos. Se tiver um departamento jurídico também, você pode conversar na sua empresa. Caso haja sindicato, você também pode buscar, às vezes o sindicato também tem o piso salarial do sindicato, que também é um parâmetro, às vezes, depende do tipo de empresa, também é interessante. Então, basicamente é isso, é você fazer uma planilha organizada dos setores, e essa planilha você trazer esses dados e você fazer simulações. Então, olha, se nós fizermos alteração, por exemplo, aqui nessa planilha aqui das 19 pessoas, das 18 pessoas, tem 3 pessoas que estão em total desajuste salarial. E se nós fizermos o reajuste em tal data, ou nessa forma, ou desse modo, quanto isso impacta na folha de pagamento? Sempre é importante a gente verificar o quanto que impacta isso por mês, quanto que impacta isso anualmente. E olha que legal, depois que você faz esse trabalho, para você fazer depois o teu processo de recrutamento, seleção, fica muito mais fácil a tua negociação, porque você já sabe, você já tem parâmetro, qual o nível que a pessoa vai entrar. Para o colaborador também fica fácil, porque o colaborador sabe, eu estou no nível 1, então a minha faixa salarial é tal, eu estou no nível 2, eu estou no nível 3, no nível 4, no nível 5, né? 3 a 5 no máximo níveis, são suficientes dentro da empresa. Mais do que isso fica exagerado, as pessoas perdem a noção até. Então, eu não oriento mais do que isso. Então, por aqui você tem uma base para montar o teu plano de cargos e salários de uma forma simples, de uma forma rápida e principalmente que leve justiça a todos os colaboradores. Nós que somos do RH, nós temos que lutar sim por justiça, porque desigualdade salarial gera desmotivação, gera conflito, gera fofoca, gera uma série de transtornos dentro da empresa. Então, um dos instrumentos que eu trouxe do kit de ferramentas de RH é a elaboração do plano de cargos e salários. Escreva aqui nos comentários o que você trabalha, o que você faz, se você já montou algum plano de cargos e salários, quais as ferramentas de RH que você tem interesse. Eu vou trazer vou trazer dinâmica, vou trazer parte de recrutamento, de seleção, vou trazer ferramentas de treinamento, de desenvolvimento, muito material para vocês. É isso, pessoal. Tudo de bom. Beijos, até!